Oh Jesus amado, Jesus amado, Jesus amado, estamos aqui clamando a Ti, ó Senhor, para que o Senhor venha operar em nós, venha operar nas nossas vidas, Senhor. Oh Deus de amor, nós precisamos deste poder, nós precisamos da Tua ação nas nossas vidas. Nós queremos Te exaltar, Te louvar e bendizer o Teu santo nome, porque Tu estás presente aqui, aleluia, no nosso meio. Nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor garantiu a Tua presença aqui. E nós Te louvamos, ó Senhor, pela Tua presença aqui no nosso meio. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor já fez neste louvor, aleluia. Eu sei que grandes coisas o Senhor já fez neste louvor. Ó Pai amado, ó Pai, continue operando, ó Pai, continue operando. Ó Deus de amor, nas nossas vidas, ó Pai, continue entrando em cada coração poderosamente. Ó Pai amado, vá, Senhor Deus, dissipando tudo aquilo, ó Senhor Deus, ó Pai amado, que tem entristecido, tudo aquilo, ó Pai, que tem, ó Senhor, amargurado. Vai limpando agora tudo aquilo, ó Pai amado, ó Pai de misericórdia. Ó Deus de amor, que tem tirado a paz do Teu povo. Vá tocando agora, venha tocar em nós. Continue operando, porque somente Tu és Deus. Aleluia. Oh, glórias, aleluias. Somente Tu és Senhor. Oh, Deus de amor, ó Deus de misericórdia. Nós Te adoramos, ó Senhor. Aleluia, aleluia. Na beleza, Senhor, da Tua santidade. Muito obrigado, ó Pai. Fala conosco, ó Senhor. Continue falando. Oh, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir somente a Tua voz, Senhor. Fala conosco agora, através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, podemos sentar. Enquanto as crianças vão saindo, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 26. Mateus 26, versículo 36. Mateus 26, versículo 36. Vamos ler. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como Tu queres. E voltando aos seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a Tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousai-vos?
Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, e eis que o traidor se aproxima. Nós vemos aqui um momento de grande tensão no mundo espiritual. O que nós estamos vendo aqui é uma batalha no mundo espiritual por algo que estava a acontecer. Jesus estava prestes a dar as últimas caminhadas dele aqui neste mundo. Em seguida foi julgado, torturado, julgado, injustamente, levado à crucificação, condenado à morte por crucificação. Então nós vemos aqui um momento tenso da história, e um momento a se cumprir aquilo que Deus traçou desde o princípio. E o que me destacou aqui, nessa passagem, onde Jesus estava se fortalecendo no Pai, para poder enfrentar tudo aquilo que ele ia enfrentar, é o versículo 41. Quando ele fala aos seus discípulos e fala a nós, a sua igreja, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. No meio daquela situação toda, no meio daquele momento todo, no meio daquela tensão toda que estava por vir, Jesus dá uma parada e dá um alerta aos seus discípulos que conviveram com ele durante mais de 3 anos. Que viram tudo o que Jesus fez, que puderam presenciar visivelmente todos os milagres, todos os fatos a respeito de Jesus, que hoje nós aceitamos pela fé, que hoje nós cremos pela fé, que nós somos seus seguidores e seus discípulos pela fé, mas eles puderam presenciar tudo aquilo que Jesus passou, todos os ensinamentos diretos do nosso Senhor, do nosso Mestre. Eles estavam ali, puderam presenciar isso, mas Jesus chegou para eles: atenção, meus discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus estava mostrando aqui é que eu quero falar um pouquinho para vocês hoje. Nós estamos estudando na escola bíblica já 2 aulas sobre esse assunto. Temos visto detalhadamente esse assunto, que eu gostaria de compartilhar, e é algo muito importante para a nossa vida como discípulo de Jesus. E quando eu li essa passagem aqui, que nem está na nossa lição, mas eu li essa passagem e vi a preocupação de Jesus sobre esta situação, naquele momento que ele tinha tanta coisa para se preocupar, mas ele se preocupou com você, comigo, com seus discípulos naquele momento, e fala: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que eu quero falar com vocês aqui é sobre a batalha espiritual. Batalha espiritual. Quando a gente fala em batalha espiritual, a gente imagina assim, pessoas caindo endemoniadas, a gente imagina grandes proezas, grandes prodígios acontecendo, a guerra entre os demônios e os anjos, nos espaços celestiais, nas regiões celestes. Imaginamos coisas assim, obras de macumbaria sendo desfeitas, pessoas sendo libertas. Nós imaginamos esse tipo de coisa. Mas eu quero te falar que a batalha espiritual mais importante, a batalha espiritual mais necessária que existe e mais importante de ser vencida, é aquela que acontece dentro de você, dentro do seu coração e na sua vida. Essa é a batalha espiritual mais importante, para que nós possamos colocar o nosso Senhor Jesus Cristo como vencedor, como Rei e como Senhor. Para isso eu quero ler com vocês também, aí em Mateus mesmo também, 5, versículo 14.
Mateus 5, versículo 14. Palavras do nosso Senhor Jesus, também para nós. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Quero ler de novo, vamos ler juntos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Você é a luz do mundo. Amém? Não foi o que Jesus falou? Não é o que ele está dizendo aqui? Você é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Mas você tem luz própria? Não tem. E da onde vem essa luz? Vem do Senhor agindo dentro de você. E o que nós temos visto é o seguinte: essa luz que você vai refletir, não é que você vai andar com uma placa, eu pertenço à Igreja de Cristo, pelo mundo aí fora. Não é que você vai pegar a sua Bíblia, pôr embaixo do braço e andar para lá, andar para cá, de um lado para outro, dizendo eu sou de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, mostrando que com a Bíblia ou com um chapéu da Igreja de Cristo ou um chapéu de qualquer igreja, você vai estar demonstrando que você é a luz do mundo. Ah, eu sou da igreja, então eu sou de Jesus. Não é assim. E Deus espera que você mostre a luz dele. A luz que Jesus espera que você mostre é através dos frutos do Espírito na sua vida. Através do frutificar do Espírito Santo na sua vida. É essa luz que Jesus quer que você mostre. É através da sua atitude, é através do seu comportamento, é através de vencer esta guerra espiritual que existe dentro de você, é que você vai demonstrar a luz do mundo. E que guerra espiritual é essa? A palavra de Deus diz que nós temos duas naturezas que vivem dentro de você. Existem duas naturezas dentro de você que estão vivendo. Quando Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele estava mencionando estas duas naturezas. A primeira natureza, que é a que todo homem tem, é a natureza adâmica. A natureza que vem de Adão. É a natureza terrena. Disso, todo homem tem. Na face da terra, que já viveu, desde Adão até agora. Todo homem hoje que vive, possui essa natureza. Se está vivo, é porque tem essa natureza. Se nasceu, foi gerado, tem essa natureza, que é a natureza adâmica, que é a natureza terrena, que a palavra de Deus também chama como velha natureza, a natureza terrena, a natureza adâmica. Todo homem tem esta natureza. Agora, dentro do plano de Deus, dentro do plano espiritual de Deus, aonde esta natureza pode nos levar quando nós falarmos a respeito da eternidade? O que esta natureza pode fazer por nós com relação à vida eterna? O que ela pode nos ajudar com relação à eternidade? Absolutamente nada. Ela pode sim, ela vai sim, te levar para o inferno, para longe de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a natureza humana está corrompida por causa do quê? Do pecado.
A natureza humana está corrompida por causa do pecado. O DNA do pecado já nasce conosco. Quando você nasceu do seu pai e da sua mãe, você já recebeu o DNA do pecado na sua vida. E o DNA do pecado só pode levar a um final, que é eterna, a morte eterna. A morte eterna. É isso que o DNA do pecado vai levar. E não tem outra saída, não tem outro caminho, não tem outra forma de sair dessa situação. Nenhum homem na face da terra, nenhuma religião na face da terra, nenhum tipo de comportamento na face da terra vai te levar a nenhum outro lugar a não ser através da forma que Deus estabeleceu de colocar em você o quê? Uma nova natureza. Jesus veio para colocar dentro de você uma nova natureza, que possa anular os efeitos da velha natureza adâmica que ainda está em você, porque nós ainda vivemos nesse corpo natural, ela ainda está em você, mas Deus preparou um plano para anular os efeitos da velha natureza adâmica corrompida, que vai te levar e vai levar a todo homem que não se apropriar dessa nova natureza, vai levar à morte eterna. Então Deus colocou uma nova natureza, e lá em João 3:3, Jesus fala muito claro a respeito dela. Podemos começar no 1. João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E mais para frente ele fala aqui, no 7, no 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então existe um novo nascimento. Existe a necessidade de todo homem na face da terra, quer ele tenha nascido dentro de um ambiente cristão, quer tenha nascido dentro de uma igreja, quer não, quer tenha nascido lá na China, na Índia, no Japão, aonde quer que for, existe a necessidade de um novo nascimento. Um nascimento provocado pelo Espírito de Deus. Nicodemos era mestre em Israel. Não era ignorante com relação à lei de Deus. Nicodemos sabia e conhecia a lei de Deus. Ele era um cara altamente qualificado dentro da religião judaica. Não era um bandido, não era um assassino, não era um ladrão. Era um mestre da religião. Mas Jesus falou: Nicodemos, você está fora, Nicodemos. Nicodemos, você está fora do céu. Se você não nascer de novo, Nicodemos, eu não posso fazer nada por você. Você precisa nascer de novo. E é algo que todo homem tem que passar. Não estou falando de tradição religiosa, não estou falando nada disso. Eu estou falando de nascer no Espírito de Deus. Algo sobrenatural.
que acontece, que aconteceu na sua vida e acontece na vida de todo aquele que crê e que abre o seu coração para Jesus. Não estou falando dessa ou daquela igreja, dessa ou daquela religião. Eu estou falando do novo nascimento, de uma restauração espiritual que acontece na sua vida quando você abre o coração para Jesus. Aí Nicodemos, como? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Eu vou nascer de novo? Eu falei, Nicodemos, acorda. Jesus, nascer do Espírito é como o vento. Eu já falei isso aqui outro dia. É como o vento. O vento, nós não vemos. Você consegue ver o vento? Qual é a cara do vento? Ninguém sabe qual é a cara do vento. Mas o que a gente vê são os efeitos que o vento provoca. Nós vemos o balançar das árvores, às vezes o vento forte carregando até coisa por aí. Nós sentimos o vento. Tem um ventinho provocado aqui que fica mudando a página da Bíblia. A gente não vê ele, mas está aqui atrapalhando às vezes, mudando a página da Bíblia. Você vê os efeitos que o vento provoca. Assim é todo nascido de novo. Não vai cair nenhum certificado do céu para você na sua mão. Olha, você agora pertence, cidadão do reino de Deus. Agora você pertence, está aqui o seu certificado, está aqui a chave da cidade, não vai cair nada assim na sua mão, mas o que vai acontecer, o que vai cair dentro de você, é o Espírito de Deus que vai fazer você mudar de atitude, mudar de comportamento, e as pessoas vão ver que você não é mais a mesma pessoa, que você tem um caráter diferente. É isso que vai acontecer, e isso é a prova do novo nascimento na sua vida. O caráter é algo que não é inato. O caráter não é inato, não é algo que você nasce com ele. Se nós nascêssemos com o caráter e não pudéssemos fazer nada, estávamos perdidos. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter o caráter de Jesus. Quem aqui, hoje eu perguntei na escola dominical, quem aqui já chegou a 100% no caráter de Jesus? Que não precisa prosseguir, que não precisa caminhar, graças a Deus. Que o caráter é algo que cresce, muda dia a dia, a partir do momento em que a gente deixa o Espírito de Deus agir dentro do nosso coração. Temos que prosseguir, e isso aí que se encontra a batalha espiritual, esta guerra que existe dentro de nós. E eu queria, para a gente ver o que Paulo fala a respeito disso, desta guerra, lá em Romanos 6. Romanos 6, versículo 1. Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Glória a Deus. Aqui Paulo retrata esta batalha espiritual que existe dentro de cada um de nós. Ela existe porque nós ainda vivemos neste corpo natural. Um dia ela vai ser totalmente aniquilada, o dia que nós tivermos corpos glorificados, que Jesus vai nos dar quando da ressurreição. Nós vamos receber corpos glorificados. O que é um corpo glorificado? É o mesmo corpo que Jesus teve quando ressuscitou, que Jesus tinha quando ressuscitou. É um corpo não mais sujeito ao pecado, não mais sujeito à enfermidade. Um corpo que se alimentava, porque Jesus se alimentou com os discípulos. Ele se alimentou de peixe com os discípulos. Era um corpo, não era espírito. Ele fez isso para mostrar para eles que não era um espírito, era um corpo glorificado. É a restauração plena que Jesus veio fazer. Veio restaurar a condição original, ao qual Adão foi criado, sem pecado. Ele vai restaurar. Mas enquanto isso, nós vivemos neste corpo natural. E a carne e a vontade, a natureza humana, ela está dentro de nós. E cabe a você, e cabe a mim, como ele falou aqui, fazer com que esta natureza humana fique morta. Fique morta. Como eu falei aqui outro dia, você põe ela dentro de um caixão, põe ela ali dentro do caixão na sua vida, o velho Hélio, né? O velho cada um de nós, você põe ali dentro do caixão e sente em cima desse velho homem, para que ele fique lá morto. Considere este homem, ora se já morremos, cremos que também viveremos com ele. Portanto, quem morreu, como ele fala assim, considere-se morto para o pecado. No 11, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado. No 11, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Coloque esse homem lá, velho homem, lá sentado, morto. Sente em cima dessa tampa desse caixão e não deixe ele se manifestar na sua vida, nem ele dominar a sua vida, nem ele conduzir a sua vida. Não deixe mais te escravizar. Ele tem que estar escravo de você, da sua vontade, do seu desejo, e não você estar escravo do velho homem, da vontade, do desejo da carne, do desejo humano, que vai contrário às obras do Espírito. Você não tem que mais estar sujeito às obras da carne, mas tem que estar sujeito às obras do Espírito. Escravize o seu velho homem. Não é ele que tem que te escravizar com a sua forma errada de viver, com a sua forma errada de pensar. Agora, isso faz parte de uma escolha diária da nossa vida. Isso faz parte de uma escolha diária. Dia a dia, você tem que fazer escolhas na sua vida, para que a sua nova natureza, ela prevaleça e ela tome forma dentro de você. Se você alimenta
o velho homem, quem vai prevalecer na sua vida? Se você alimenta a nova criatura, quem vai prevalecer na sua vida? A nova criatura. Então, para nós podermos vencer esta batalha, você tem que primeiro decidir quem você quer que vença na sua vida. Qual é a natureza que você quer que prevaleça na sua vida? Primeira decisão. Segunda decisão, tomar ações e atitudes para que isso aconteça. Como nós vemos Jesus falando, que nós temos que ser a luz do mundo. Mas você não tem luz própria, nem eu tenho luz própria, nós não temos luz nenhuma. A nossa luz vem de Jesus. Então você, para que essa luz, ela reflita no mundo, a forma de exaltar a Deus, a forma de glorificar a Deus, a forma de engrandecer o nome de Deus, a forma de tornar Jesus como vencedor neste mundo, é através das suas atitudes, através do seu caráter transformado, modificado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito de Deus dentro de você. Para isso nós temos que ter comunhão com quem é luz. Para que isso aconteça na sua vida, você tem que ter comunhão com a luz. Para que você seja uma luz, você tem que ter comunhão com a luz. Não tem outra forma. Como você quer ser luz tendo comunhão com as trevas? Se o meio que você vive está em trevas, se as coisas que você vê é só de trevas, se as coisas por onde você, os lugares por onde você anda é só de trevas, que luz você quer brilhar na sua vida? Não há luz para brilhar se as suas conversas são só sobre trevas. Aquilo que não vai te conduzir à vida eterna com Deus. Para que você possa deixar a luz de Jesus e vença esta batalha, porque ela existe dentro de você. Não adianta você dizer que ela não existe, porque a palavra de Deus fala que ela existe. Que o Espírito milita contra a carne. O Espírito guerreia contra a carne. Há uma guerra dentro de nós. Mas nós temos o Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Criador do céu e da terra, morando dentro de nós. Isso não é metáfora, isso não é algo utópico, isso é real. Quando nós aceitamos de Jesus, acontece um processo sobrenatural na sua vida. Algo sobrenatural aconteceu no momento em que você aceitou a Jesus como seu Salvador, que foi o Espírito de Deus entrar na sua vida. Isso não é coisa de mente. Se abriu para você a porta do mundo e do poder espiritual, quando você tomou essa decisão na sua vida. Agora, no dia a dia, você vai vai encaminhar para fazer aquela natureza que vai prevalecer na sua vida no dia a dia. E a comunhão com o Pai, a comunhão com a luz, é que vai fazer você se tornar forte. Como eu falei aqui outro dia, se tem algo que não faz mal, você pode comer à vontade, engordar à vontade, porque hoje todo mundo, tem que ser saudável, tem que ter a tua preocupação mundial, inclusive é uma preocupação mundial, que é a obesidade. É uma preocupação no mundo. Os Estados Unidos têm altas taxas de problemas na saúde e tudo, provocados pela obesidade. Mas tem uma obesidade que não vai te fazer mal nenhum, que só vai te fazer forte, que é a obesidade espiritual. Pode comer à vontade. Pode comer a palavra de Deus à vontade. Pode orar à vontade. Pode jejuar à vontade também, que vai te engordar no mundo espiritual e fazer emagrecer também como produto decorrente no mundo físico. Às vezes nem emagrece, às vezes até engorda. Porque não é com esse objetivo que a gente faz o jejum. E tenha comunhão com a luz. Tenha comunhão com a luz. Só com a luz. E eu digo para vocês, como que nós temos comunhão com a luz? É isso. Comendo a palavra de Deus. Ela vai te lavar. Ela vai fortalecer a nova criatura que está dentro de você. A oração vai fortalecer a nova criatura
que está em você. O jejum, que é algo que está na Bíblia, é um exercício para você aprender a controlar os seus instintos. Se você consegue controlar a fome, que é o instinto básico do homem, que nós vemos, a própria Bíblia relata, que numa situação de fome, as pessoas comiam os próprios filhos. Está na Bíblia. Comeram o próprio filho. Então, quando você consegue controlar a sua fome, é um exercício que Deus dá para você. O jejum não é para você ser mais abençoado, conseguir uma bênção de Deus, porque a bênção já foi paga lá na cruz do Calvário para você. O jejum é um treinamento para você aprender a dominar a velha natureza. É um treinamento para você aprender a dominar a velha natureza, os seus instintos naturais, a prática do jejum. E outra coisa, a comunhão com os irmãos. Deus falou o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, o que ele garantiu? Deus está aqui. Amém. A luz está aqui. Então, quando você está aqui, você está em comunhão com a luz, porque Ele prometeu que estaria aqui. Aproveite todas as oportunidades que a igreja dá para você estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com a luz. Aproveite, uma vez que é possível para você, não perca a oportunidade. Nós não temos muitas reuniões na igreja, mas aproveite, se você tem a oportunidade, aproveite para estar nos cultos da semana, na vigília, na escola bíblica, no culto da noite, no retiro, aonde quer que a igreja esteja reunida, porque Jesus prometeu que Ele estaria ali, no nosso meio. Então você está em comunhão com o povo de Deus, você está em comunhão com a luz. Vá se alimentando, esteja em comunhão com a luz, com Jesus, vá se alimentando do poder de Deus. Fortaleça a nova criatura que está dentro de você. Faça com que ela vença esta guerra. Ponha Jesus como vencedor nesta batalha espiritual que existe dentro de você. Ela existe, não precisa ficar se culpando porque ela existe. Isso é importante. Você não tem que se culpar porque ela existe. Você tem que se culpar sim se você for derrotado por ela. Se você deixar a velha natureza te dominar. Isso sim. Mas pelo fato desta batalha existir dentro de você, você não tem que se culpar. Está tendo uma batalha dentro de mim. Não. Você tem que se voltar e usar o poder e as armas que Deus deu para você, para vencer esta batalha dentro de você. Uma vez esta batalha vencida dentro de você, as batalhas externas e nos mundos espiritual também já está garantida na sua vida. As bênçãos de Deus na sua vida serão consequência. Você não vai precisar correr atrás de bênção, porque elas virão automaticamente sobre a sua vida. Porque a batalha mais importante dentro do seu coração, ela já foi realizada. Que é a batalha do Espírito vencendo a carne. Amém? E eu queria só comentar com vocês que esse negócio é tão importante, não precisa abrir não, eu leio aqui. Paulo falou o seguinte, apóstolo Paulo, teve aquela experiência maravilhosa com Deus, perseguiu os cristãos, matou os cristãos, mas se voltou para Deus e foi morto por causa do Evangelho. Paulo falava o seguinte, mas esmurro, lá em 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo enfrentava essa batalha. Ele era humano, como qualquer um de nós. E eu quero dizer para vocês também, Jesus também enfrentou essa batalha.
Não porque ele tivesse uma natureza pecaminosa, mas porque a palavra de Deus diz que ele foi tentado em algumas coisas, em todas as coisas, mas ele nunca falhou. Agora Paulo era como um de nós, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, essa batalha era uma realidade dos discípulos, era uma realidade nossa, é uma realidade de todo aquele que se volta para Jesus e que recebe o Espírito de Deus dentro da sua vida. E para finalizar, eu quero ler em Gálatas 5. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Digo, porém, acharam aí? As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, quer dizer, o desejo desenfreado da carne, porque a carne milita contra o Espírito, a carne guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são o quê? Opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Mas um trecho da palavra de Deus. E nós poderíamos aqui passar a noite e pegar outros e outros e outros e mais outros textos da palavra de Deus que falam sobre esta batalha espiritual que existe dentro de você. Mas a palavra de Deus diz que você não está mais debaixo da lei, da escravidão do pecado, mas você está debaixo do quê? Da lei da graça, do poder de Deus dentro da sua vida, que te libertou da escravidão do pecado. A sua lei agora é a lei da graça, a lei do poder de Deus dentro de você, e não mais do poder da lei do pecado, que te escravizava. E Jesus te chama, e chama você e chama a mim, para vencermos esta batalha. E Ele te dá os meios para isso. Quem você alimentar na sua vida é quem vai prevalecer. Não tem segredo. Não adianta você querer pegar por osmose. Não adianta você abraçar a pastora aqui, passar abraçado com a pastora aqui a vida inteira. Não vai passar por osmose. Não vai passar.
Porque ela faz, como a gente vê aqui, a parte dela, muito bem feita. Que ninguém faz igual. Muito bem feita. Mas Deus não chamou para você ficar só vendo o que ela faz. Deus chamou para fazer igual. Os frutos do Espírito que nós vemos aqui é o próprio caráter de Jesus. O que nós lemos aqui é o caráter de Jesus. E Jesus quer que você tenha o caráter dele. Se você ainda não tem, então caminhe, prossiga. Tem que ficar igualzinho Jesus. Se você quer ser luz, caminhe na direção de Jesus. Se você quer, não. Se você tem que ser luz, para ter luz, você tem que ter o caráter de Jesus. Oi? E comer Bíblia. Quanto tempo a senhora lê a Bíblia hoje? Em quanto tempo a senhora lê? 3 meses? Tá lendo. Hoje a senhora está lendo em 3 meses a Bíblia, né? De 3 em 3 meses a pastora hoje. Isso porque ela está mais devagar agora. Ela já leu uma vez por mês. Eu já vi ela dando testemunho aqui. Olha, está meio devagar, agora ela deu uma... Ela está lendo com mais calma agora. Mas 3 meses uma leitura da Bíblia. Gente, é isso que depende de você. Não tem segredo no mundo espiritual. Você vai decidir quem vai dominar a sua vida. Se é a velha natureza que vai te levar à morte eterna, porque Jesus fala que você guarde a tua coroa. Guarde a tua coroa. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Tem perigo sim de perder a coroa? Tem. Tem perigo sim. Se você ficar alimentando a sua velha natureza, se tudo que você se interessa é só coisas que alimentam a velha natureza, se o que você lê, as suas amizades, a sua vida, ela está toda envolvida com a velha natureza, quem você acha que vai vencer na sua vida? Agora, se você realmente quer experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado para você e que Ele pagou na cruz do Calvário, mais importante, a sua salvação, a vida eterna com Deus, aqui nós vamos passar, daqui a pouco estamos indo, daqui a 100 anos, se Jesus não voltar antes, poucos estarão aqui, talvez os que estão nascendo agora, né, estão chegando agora, estejam aqui, estão na barriga ainda, talvez estejam aqui, mas de nós, poucos estaremos aqui das 100 anos. E a eternidade, que não termina nunca. E alimentar a nova natureza te dá uma coisa maravilhosa, maravilhosa, que nada pode te dar, que é a paz. Você quer viver em paz? Paz interior, paz no exterior. Alimente a nova natureza. Seja você como for. Você não vai querer ficar, se eu fosse assim, se eu fosse assado, se eu fosse daquele jeito. Não, do jeito que você é. Quando você alimentar a nova natureza e deixar ela prevalecer na sua vida, você vai encontrar a paz que Jesus falou. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não tema, não tema, não tenha medo, nem se atemorize. Amém? Feche o seu olho agora. Se você não tem realmente dado toda essa força para a sua nova natureza, não tem realmente cuidado dela como deveria cuidar, para que você possa ser a luz que Jesus mandou você ser, para que você possa frutificar o caráter de Jesus, como Jesus mandou você frutificar. Ore comigo agora em voz alta, fala aí do seu lugar. Pai amado, eu reconheço que eu não tenho
alimentado a minha nova natureza que o Senhor colocou em mim, como eu deveria. Eu não tenho sido a luz que o Senhor mandou que eu fosse. Eu não tenho frutificado os frutos que o Senhor mandou que eu frutifique. Eu não tenho demonstrado ao mundo o teu caráter que o Senhor mandou que eu demonstrasse. Eu lhe peço o teu perdão agora. Eu sei, Senhor, que existe uma luta na minha vida. Não é por causa da luta que eu me culpo, Senhor. Mas eu me culpo, Senhor, por não estar vencendo, por não estar derrotando a minha velha natureza, a concupiscência da carne, os desejos da carne, o amor pelo mundo, e não está, Senhor Deus, colocando debaixo dos meus pés o velho homem na minha vida. Tenho deixado, Senhor, ele ressuscitar em muitos momentos na minha vida. Mas eu lhe peço agora o teu perdão. Eu lhe peço a tua misericórdia, Senhor. E eu lhe peço a tua ajuda, o teu socorro. Eu lhe peço o teu socorro, Jesus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda a ter comunhão contigo. Me ajuda a te buscar mais. Me ajuda a estar mais perto de ti, Senhor. Ó Senhor da glória, eu não quero ficar distraído. Não quero ser enganado pelas mentiras de Satanás, achando que o mundo é assim mesmo, que as coisas são assim mesmo. Eu sei que não são. Por isso, Jesus, eu quero te pôr como vencedor. Como vencedor. Jesus, eu quero te pôr como vencedor na minha vida. E eu te digo agora, diabo, você não tem poder mais sobre a minha vida. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, lavado, comprado, banhado e remido pelo sangue do Cordeiro. Por isso eu te ordeno agora, você que tem me escravizado, eu ordeno agora, saia da minha vida agora. Saia da minha vida agora. Saia da minha vida agora. Você já foi derrotado. Você já foi derrotado. Você já foi derrotado. Jesus Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso batem a retirada agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Me enche agora, Senhor, com teu amor, com a tua graça, com a tua paz. Maravilhosa graça. Enche a minha vida agora. É no teu nome que eu oro. Amém.